Muito bem, pessoal. Estamos de volta com a segunda parte da nossa aula, Lei de Coulomb, princípio da superposição, aplicação. Na aula passada nós vimos como abordar a questão 7, a questão 11 e também a questão 9, né? Então nós mostramos como é que encontra a força resultante num triângulo. Nós vimos que simplesmente nós traçamos as forças e depois fazemos a soma vetorial. Foi muito fácil. Então, dessa forma, é que nós abordamos a questão de número 7 e a questão de número 11. Também vimos a questão de número 9. O tipo de trabalhar com 3 cargas sempre vão pedir... A maioria das questões pede 3 coisas. Coloca-se 3 cargas, ele pode pedir essa distância aqui, pode pedir a distância geral, dando essa com essa. E ele também pede a seguinte coisa. Às vezes ele coloca essa carga e essa daqui e coloca uma terceira carga no meio. E quer saber qual é a distância que essa carga vai ficar em equilíbrio entre as duas. Todas as questões se abordam da mesma forma. Vai pegando força aos pares. Quando que se quer o equilíbrio, diz que a força 1, né? Quando você quer o equilíbrio sobre a carga do meio, você faz como foi feito na outra questão, né? Diz que a força 1, 2 é igual a força 2 sobre 3. Se eu quisesse o equilíbrio sobre essa daqui. Veja que ele quer a força resultante sobre essa carga, certo? Então, foi resolvida essa questão. Nós encontramos a distância sendo 1 centímetro. Vamos agora para esse tipo de questão aqui, ó. Ele diz que tem a carga Q1+, está a uma distância de 3 centímetros, que é Q2. Veja, ó, Q2 já não é mais no meio. Aí ele coloca uma Q3 aqui no meio, ó, a 1 centímetro. Essa daqui. Aí ele vai pedir a força que a Q1 faz sobre a Q2. Beleza. Aplicação direta da lei de Coulomb. Lei de Coulomb. Força é igual a K0, modo Q1, modo Q2, dividido pela distância, que é 3. A intensidade da força Q1 sobre Q3. Pronto, tá aqui. Força K0, Q1 sobre Q1 vezes Q3, módulo, dividido pela distância ao quadrado, que é 1 centímetro. No caso aqui, você tem que transformar para metro. Fica 1 vezes 10 a menos 2 metros e 3 vezes 2 a menos 2 de metro. A intensidade que é a Q2 e Z sobre a Q3. Ó. Q2 sobre a Q3. Aí aqui você procede da mesma forma. K0, mod de Q2, mod de Q1, dividido pela distância. Mas quanto é essa distância aqui, ó? Ora, se daqui para cá é 3 e aqui é 1, quanto é essa distância aqui? Qual é o número que você somando? Olha como é simples o raciocínio. Olha o raciocínio. Qual é o número que você somando daqui para cá, certo? Olha o raciocínio, ó. Qual é o número que você somando daqui para cá, esse vermelhinho, vai dar 3. O todo não é 3? E aqui não é 1? Então aqui tem que ser quanto? Pegou? Isso aí mesmo que você está pensando, viu? Todo é 3, aqui é 1. Qual é o número que eu somado aqui com 1 dá 3? É exatamente isso que você está pensando. Pois bem, vamos abordar agora a D. E a resultante sobre a carga Q3. Ó. Quando ele pede entre duas, a aplicação direta da lei de Coulomb. Agora vamos aqui para a carga do meio, né? Então tá aqui, ó. Não é a mesma questão, é questão parecida. Então, eu tenho QA 4 micro, QB menos 12, QC 6. Tá certo? Então, vamos lá. E ele quer calcular a resultante, eu quero, né? Calcular a resultante da força atuando sobre a carga B. Vamos tirar os dados, certo? Aqui, ó. Então, eu tenho QA, QB e QC, certo? Coloquei uma terceira carga aqui. Aí eu tenho 6, 9. Veja que aqui está em centímetro. De novo, para transformar de centímetro para metro, como é que se faz? Multiplique por 10 a menos 2. Multiplique por 10 a menos 2, multiplique por 10 a menos 2. Aqui substituir, né? Micro, 10 a menos 6, micro, 10 a menos 6, micro, 10 a menos 6. E a constante. Então, vamos lá. Pessoal,
Para achar a resultante da força sobre a B, sobre essa carga aqui, eu tenho que analisar a A com a B, a C com a B. Por quê? Aqui pode acontecer duas coisas. Veja, quando eu analisar os meus vetores podem ser assim, ó. B com C pode ser para cá e B com A pode ser nessa direção, nesse sentido. Então, aqui eu tenho mesma direção e sentido o quê? Sentidos opostos. Então, se um está para a direita e outro está para a esquerda, eu vou subtrair essas duas forças. Mas existem casos que essa força aqui, ó, em vez dela estar em direção oposta, ela está na mesma, ou no sentido oposto, melhor dizendo, está no mesmo sentido. Então, você vai somar. Quando for a mesma direção, né, quando for o mesmo sentido, soma. Quando for sentidos contrários, subtrai. Beleza? Então, vamos lá encontrar logo o sentido dessas forças. Encontra-se o sentido das forças em cada um, para QA, QB e QC, e depois nós vamos encontrar o módulo e depois nós vamos decidir se vamos somar ou subtrair. Subtrai se uma for para um lado, outra for para o outro. E soma se as duas forem no mesmo sentido. Simples, simples. Muito simples. Então vamos lá, logo encontrar as forças? Vamos lá. A, positivo. B, negativo. Então como é que vai ser as forças? Nós teremos forças, né? Forças. Então nós vamos aplicar aqui a lei de Coulomb, né? Então nós teremos força de atração. Então, a força entre A e B será uma força de atrativa. Então, vamos lá calcular essa força. K0, QA, QB, D ao quadrado. Então, simplesmente nós vamos, ó. 9 vezes 10 a nona, 4 vezes 10 a menos 6, 12 vezes 10 a 6, 6 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Fizemos a aplicação direta da lei de Coulomb. Porque nós estamos analisando esta carga com essa daqui. Duas. Certo? Agora vamos fazer essa continha aqui, ó. Tá com dúvida? Lembrando, se estou com dúvida, só colocar parênteses, ó. Coloca parênteses aqui, parênteses aqui, parênteses aqui, parênteses aqui, aqui e aqui, ó. Número aqui com a potência, número com a potência. Como é que eu faço? Vou multiplicar aqui, ó. 9 vezes 4 vezes 12. Tá certo? 9 vezes 4 vezes 12. E as potências? Repete a base e soma os expoentes. Vamos lá. 9 vezes 4 vezes 12. Dá quanto? Isso aí mesmo, ó. 432. De onde veio isso aqui, ó? 9, repete a base, somos expoentes. 9 menos 6, né? 9 menos 6, mais 3, subtrai, dá o sinal do maior. Mais 3 menos 6, menos 3. 6 embaixo, 6 ao quadrado, 36, 2 vezes 2, menos 4. Vamos lá terminar? Cortando 432 com 36, né? Faça a divisão, dá o quê? Dá 12. Vezes 10 a menos 3 mais 4. Sim, diga. Quer saber de onde veio esse número aqui? Muito fácil. Está em dúvida? Veja aqui. Olha para cá. Ó. Pego esse daqui e jogo para cima. Ó, tá negativo, vai para cima o quê? Positivo. Então, 12 menos 3 com mais 4, mais 1. Ora, 12 vezes 10 a 1, dá quanto? Isso aí mesmo. 120 newton. Então, a força entre QA e QB vai dar quanto? 120 newton. Veja que no item A, Q1 e Q2, ó, vai ser a aplicação direta da lei de Coulomb. Q1 e Q2, aplicação direta. Beleza? Então, voltando aqui para o nosso slide, né? Tínhamos calculado aqui, repetindo aqui novamente.
Agora, o que é que ele quer? Vamos olhar como é o comportamento QB com QC, né? Para decidirmos se nós vamos somar ou subtrair. Então, vamos lá, ó. QB negativo, QC positivo. Então, menos com mais. Exatamente, atração. Atração. Aplicação direta da lei de Coulomb novamente. Só que no lugar de A e B, agora eu vou ter quem? C e B. Simples, simples. Olha que simplicidade. K0. Coloquei até outra coisinha, para melhorar o seu aprendizado. Não tem como não entender isso aqui. K0, modo de Q. QB. Opa, mudou. QC dividido pela distância. Substituir. Quanto é o QB? Substituindo os valores. 9 vezes 10 a nona. Agora o QB, 12. E o C, 6. Pergunta. Diga. Já sei. Qual é a dúvida? Isso. Você quer saber por que eu não estou colocando menos 12 aqui? Lembre-se, é módulo. Quando eu jogo para cá, tá certo? Tira o módulo. O módulo de menos 12 é 12. Beleza? Não vou colocar parênteses, porque você já sabe. Multiplica tudo, ó. 9 vezes 12 vezes 6 dá 648 vezes 10 a menos 3. De novo, ó. Repete a base e somos expoente. Repete a base desse e desse, e somos expoente. De novo, professor. O que eu faço aqui, ó? Divido 648 dividido por 81 dá quanto? Exato, 8. De onde foi que veio 10 a menos 1? Da mesma forma aqui, ó. Estava negativo, vai para cima o quê? Positivo. Menos 3 com mais 4, 1. Então, 648 dividido por 81, 80. 8, né? 8. Vezes 10 a 1, 80. Tá certo? Esses dois casos aqui deram número exato, mas se der número negativo, 3,16, divide esse número por esse, coloca aqui e depois faz a operação com as potências. Repete a potência e somos expoente. Na divisão, repete-se a potência e subtrai os expoentes. Beleza? Ora, agora nós já temos a força entre QA e QB, entre QC e QB. Aí agora nós estamos aptos a dizermos se nós vamos somar esses vetores ou subtrair. Veja, quantas forças estão atuando sobre B? Por isso que é chamado princípio da superposição. Quando eu tenho só duas cargas, é a aplicação direta da lei de Coulomb. Ó. Não tem força resultante. A força resultante uma é igual a outra, só são duas forças. Mas aqui eu tenho, ó, uma força para cá e outra força para cá. Então, sobre B, estão atuando duas forças. A sobre B e C sobre B, ou BC. Então, como essas forças em B, olhe para B aqui, ó. As forças em B, certo? Elas estão atuando, olha aqui para B, ó. Elas estão atuando em sentidos contrários. Se os sentidos são contrários, então o que nós vamos fazer? Exato, subtrair. Então, o módulo da força resultante sobre o B será essa para esse lado. Quem é ela? A B, 120. Menos essa para o outro lado. Quem é ela? BC, 80. Né? Então, nossa força ficará assim, ó, em módulo, né? Em módulo. 120 menos 80, que dá quanto? Exato, 40 newton. Então, sobre B está atuando uma força de 40 newton. Você vai pegar esse exemplo aqui, certo? E vai aplicar na questão de número 10. Fazer, ó, aqui, 2, 3, 2 e 3. Quando você fizer esses itens, no último você analisa se vai somar ou subtrair. Lembre-se, você coloca logo certinho, ó, mais com mais, né? Repulsão, mais com mais, como é que vai ver? Repulsão, e aí decide se soma ou subtrai. E agora a nossa última questão, uma questão lindíssima,
Uma aplicação para a questão de número 8. Questão de número 8. Veja o modelo dessa questão. O que ela nos diz? Diz que tem um pêndulo elétrico, é repelido a 1 centímetro de distância de uma carga elétrica QA, um pêndulo. Sabendo que outra carga, QB, de mesmo sinal, precisa estar a 3 centímetros de distância do pêndulo para provocar a mesma repulsão gerada pela carga QA, encontra a relação existente entre a carga QA e QB. Fala, meu Deus, professor. Eu não entendi nem o resultado. Imagine resolver a questão. Fácil, fácil, fácil. Inteligência. Vamos desenhar. Primeiro, lembra lá da nossa aula? Que é um pêndulo? Foi mostrado. Aqui um pêndulo. Ele está para cá porque entre QA e o pêndulo tem o quê? É repelido. Sofre uma repulsão. Então, ó, se sofre uma repulsão é porque elas têm a mesma carga. Distância, 1 centímetro. Tá vendo? Estou desenhando. Agora vamos colocar B. De mesmo sinal, então vai ser menos. E a 3 centímetros. Pronto. Tá aqui, ó. Mesmo sinal, 3 centímetros. Ok? Ou seja, vamos analisar aqui. O que acontece? De novo, ó. Certo? Aqui nesse exemplo, até que dá uma ajuda aqui, ó. Ó, mais, né? Aqui, ó. No nosso exemplozinho, nós resolvemos mais, menos e mais. Mas nesse próximo aqui, ó, nós temos menos, menos, menos. Entenderam? Então vamos lá, vamos analisar. Comportamento de B com pêndulo, tá? Que é QB, QA e QP. Por que QP? Carga do pêndulo. Tá certo? Veja que quando eu desenhei ficou muito claro. Então vamos lá analisar. Menos com menos. Isso. Ou vamos analisar logo na ordem, né? A. Menos com menos. Exato. Repulsão. Ó. Repulsão. Essa vai para lá, essa vai para cá. Ok? Agora vamos com B. Menos com menos de novo. Repulsão, ó. Repulsão, repulsão. Já está desenhado aqui. Ok? Agora B com A, ó. Repulsão, repulsão. Então aqui os casos são todos de repulsão, ó. A com B. Repulsão, repulsão. Ok? B com carga do pêndulo. Repulsão, repulsão. E B com A, ó. Repulsão também. Okay? Aliás, repulsão, né? Para cá, ó. B com A. Tá certo? Então tá aí, ó. Força de repulsão. E agora vamos tirar aqui os nossos dadozinhos. Tá certo? Eu terei que a força 1 sobre 2. Eu estou considerando aqui que essa daqui, ó. Estou considerando aqui, ó. 1, 2 e 3. Então, estou considerando que a força que 1 faz sobre 2, ela é igual à força que 2 faz sobre 3. Por quê? Porque essas setas aqui, ó, estão contrárias. Então, essa força para cá, ela é igual em módulo a essa força para cá. Por que, professor, que elas são igual? Ora, porque essas forças aqui estão na mesma linha de ação. Tá certo? Estão na mesma linha de ação. Imagine um cabo de guerra com duas pessoas que têm a mesma força. Ah, professor, entendi. Então, essa pessoa que puxa para cá tem a mesma força que essa pessoa que puxa para cá? Beleza, exatamente. Então, a força 1, 2, ou seja, AB é igual à força 2, 3, né? 2, 3. Professor, tá complicado, mas você está usando agora é 1, 2, 2, 3. Meu querido, minha querida, isso aqui é para você não ficar no decoreba. Isso aqui tá acelerando o seu jeito de pensar. Ó. Então, 1, 2, 3. Beleza? Então, eu estou dizendo ó, que a força que 1 faz sobre 2. Aliás, né? Tá aqui, ó. Força que 1 faz sobre 2 é igual a força que 2 faz sobre 3. Vamos lá? Então, vamos aqui, ó. Vamos voltar aqui para o A de novo, né? Então, desse lado eu tenho K0, módulo de QA, vezes o módulo QB. Eu vou analisar A com P, carga A com a carga do pêndulo, e do outro lado a carga B, essa carga B com o pêndulo. Isso é importante você colocar bem direitinho, a organização. Por quê? Porque você vai precisar das distâncias,
Tá certo? Então, aqui eu tenho, ó, distância de A para P, distância de B para P. Fácil demais. Ora, o que é que nós temos desse lado, que é igual a esse lado? Igualdade, ó. Nós temos K, corta com K. Nós temos Q do pêndulo, Q do pêndulo. Você poderia substituir se tivesse valor? Poderia. Lembra lá, ó, que aqui, na questão anterior, nós temos o valor de QC. Certo? Não era nessa questão, era na primeira lá que nós resolvemos, ó. Nós tínhamos o valor dessa Q2 aqui, ó. Mas nós colocamos? Não. Para quê? Vamos trabalhar demais? Nós somos inteligentes. Ó, corta. Vamos trabalhar demais para quê, né? É os bisuzinhos. Que é o bisuzinho. Bisuzinho. Então, opa, slide errado. Vamos aqui. Então, vamos cortar, ó. K0 com K0, morreu. Né? Morreu. QP com PP, morreu. Fica o quê? Desse lado. Módulo QA, módulo QB, só QB. Qual é a distância entre A e P? Qual é a distância entre P e B? 3. De novo, como é igualdade, não precisa se preocupar com as unidades. Porque se você colocar centímetro aqui, vai ser cortado. Agora veja. Aí você já deve estar pensando, professor, já sei o que eu vou fazer. Vou extrair a raiz desse lado e a raiz desse lado. Aqui você não pode extrair a raiz, porque aqui não tem um número que você... Quanto é a raiz de QA, né? Você não tem o valor. Lá naquela outra, certo? Você já pode estar questionando, professor, eu lembro que você tirou a raiz aqui de um lado. Mas é porque aqui, ó, eu já tinha o valor das cargas, ó. Carga 1, carga 2. Então, raiz de 1 era 1, é 1. Raiz de 9 é 3, para não desenvolver esse produto. Porém, nesse caso aqui, eu não sei quem é esse QA, né? Porque eu quero a relação entre as duas cargas. E como eu não tenho aqui como desenvolver algum produto, eu vou logo direto, ó. QA, quanto é o quadrado de 1? É 1. Quanto é o quadrado de 3? É 9. Pronto. Agora eu vou só isolar. Eu posso ter duas respostas. QA sobre QB, que é 1 sobre 9, né? Que meio pelos extremos. Ou, posso ter o que também? Posso ter, dar em função do QB, né? QB vezes 1, QB. E 9 QA. Pronto, está aqui a resposta. Então, galera, veja que questão linda. Linda, linda essa questão. Aqui, ó, questão do pêndulo, né? 3 cargas aqui, ó. Questão mesmo de nível de vestibular e melhora aqui a sua capacidade de raciocínio. Beleza? Então, galera, essa daí foi a nossa aulazinha, a segunda parte da aula, para ajudar nessas questõezinhas que foram para casa, tá certo? A questãozinha do pêndulo e a questãozinha de abordar cargas, né, na mesma linha de ação diferente. Beleza, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Um abraço e foco nos estudos. E bons estudos, galera. Valeu! Até nossa próxima aula. E fique com Deus.